Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira e hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 22 de Levítico. Muito bom dia pra vocês, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e aí, reta final mesmo, acho que é praticamente o último mês que a gente vai gravar Levítico, não? 2, 3, 4, 5, é até 7, né? Isso, até 7. Até 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, mês e meio, né? Quase. É. Penúltimo mês. Foi bom. Está sendo. Bom dia, pessoal. Estamos chegando aí quase na... Hoje a gente termina, né, a penúltima sessão do livro, terminando novamente de falar um pouquinho sobre o sacerdócio, que a gente começou semana passada aí, algumas regras para o sacerdote, e aí a gente entra de fato na reta final de 23 a 27, os últimos 5 capítulos que vão concluir aí o livro pra gente. E eu queria registrar aqui que depois de muito tempo quebrou o primeiro microfone, hein? É Só pra verdade. contar pra história. O Thiago tá com um microfone novo aí, vamos ver se o outro vai ser recuperado ou não sei, vou mandar pra manutenção. Bonitinho, todo coloridinho, aqui fica com uma luz aí e tal, sim. olha. Ó. Tá, que legal. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre Levítico 22, mas como sempre, antes temos que agradecer à editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e também agradecer a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora que vocês encontram aí na descrição do programa. Encontram, que eu digo, é o álbum dela, chamado Inspiração em 3 Tons, e eu sempre esqueço de me perguntar pra ela o motivo, mas um dia eu vou chegar lá. Isso aí. Ô Tan, deixa eu falar uma coisa aqui. Claro! Eu vou dar créditos, mas sem o nome. Eu esqueci. Mas a pessoa vai saber. A minha mãe, ela tem um ateliê de costuras. Ah, pensei que você tinha esquecido o nome da sua mãe. Oh, ainda não. Ela tem um ateliê de costuras e ela faz atendimento ao público de forma geral, né? De modo geral. E uma senhora foi lá entregar as roupas de uma filha. E papo vem, papo vai, elas descobriram que são irmãs em Cristo, né? São cristãs. E a filha dela trabalha no mundo cristão e conhece a gente. Pronto, não sei o nome. Desculpa. Eu vou pegar e vou ver se na próxima semana a gente dá os créditos direitinho. Beleza. Desculpa. Então vamos de 2 blocos hoje. A gente vai no primeiro bloco, a Carol que vai fazer a leitura até o verso 16. Eu ainda tô voltando de um resfriado, então vou poupar minha voz tosse aí no ouvido de vocês. E o Thiago depois vai fazer a leitura do 17 até o final. Um capítulo não muito longo aí, vai ser legal. Vamos lá. Sua vez, Carol. Então, beleza, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas que os israelitas consagrarem a mim, a fim de não desonrarem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dê a eles as seguintes instruções. Nas gerações futuras, se algum de seus descendentes estiver cerimonialmente impuro ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, ele será eliminado de minha presença. Eu sou o Senhor. Se algum dos descendentes de Arão tiver lepra ou qualquer tipo de fluxo que o torne cerimonialmente impuro, não comerá das ofertas sagradas enquanto não for declarado puro. Também se tornará impuro se tocar num cadáver, expelir sêmen, tocar num animal que rasteja pelo chão e seja impuro, ou tocar em alguém que por qualquer motivo esteja cerimonialmente impuro. Quem se contaminar de alguma dessas formas ficará impuro até o entardecer. Não comerá das ofertas sagradas enquanto não tiver se banhado com água. Depois do pôr do sol, estará cerimonialmente puro outra vez e poderá comer das ofertas sagradas, pois são seu alimento. Não comerá um animal que morreu de forma natural ou que foi despedaçado por animais selvagens, pois se contaminaria. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens. Do contrário, serão culpados de pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhes ordenei. Eu sou o Senhor que os santifica.
Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas, nem mesmo hóspedes e empregados da casa do sacerdote poderão comê-las. Mas, se o sacerdote comprar um escravo, esse escravo poderá comer das ofertas sagradas. E se o escravo tiver filhos, eles também poderão comer de seu alimento. Se a filha do sacerdote se casar com alguém de fora da família sacerdotal, não poderá mais comer das ofertas sagradas. Se, contudo, ficar viúva ou divorciar-se, sem ter filhos para sustentá-la, e voltar a morar na casa do pai, como quando era jovem, poderá comer novamente do alimento do pai. Com exceção desses casos, ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu mais 1/5 do valor. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor, permitindo que sejam consumidas por pessoas não autorizadas. Elas se tornariam culpadas e teriam de fazer reparação. Eu sou o Senhor que os santifica. Aparece várias vezes e fica o convite para vocês prestarem atenção na segunda parte também, o Eu Sou o Senhor, né? Eu marquei aqui na minha leitura, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 nesse trecho que a Carol leu. E no trecho que o Thiago vai ler ainda vão vir mais 4 vezes. Eu sou o Senhor, de novo aparecendo o refrão, né? Eu tenho a impressão que esse texto, ele não é que ele está repetido, mas vem mais uma vez essa questão da santidade, essa questão do sacerdote estar puro, essa questão de que, olha, se você tocar em alguma coisa e se ficar impuro, você tem que esperar um determinado tempo. Não é uma impressão, né? Isso realmente está acontecendo nessa repetição. É muito repetido o tempo todo, né? Eu peguei um comentarista aqui que mencionou aqui do verso 2, né, a expressão tratem com respeito as ofertas sagradas, na NVT tá que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas, defendendo que essa ideia define o tema do capítulo, mas é como você falou, Carol, isso aqui já foi tantas e tantas vezes, assim, na minha cabeça é meio que mais uma mesmo, né, recapitulação da coisa, não é a segunda vez que aparece. Lembrando que esse capítulo, apesar da nossa divisão em capítulos da Bíblia fazer essa separação, ele é uma unidade junto com o capítulo que a gente viu na semana passada, em Levítico 21. É uma coisa só, né? É uma coisa só, né? São regras para o sacerdócio e o livro de Levítico ele vai voltar a esse tema, né? Como nós falamos, alguns defendem que o livro é uma estrutura que vai e volta, né, que a gente chama de quiasmo. Então a gente tratou sobre o sacerdócio lá no começo do livro, depois das ofertas, aqueles capítulos, se eu não me engano, 8, 9 e 10, inclusive que no 10 é quando morre Nadab e Abiú por não cumprir, inclusive, algumas dessas leis do sacerdócio. Sim. Agora ele volta a tratar desse assunto de novo, nessa estrutura que se repete, trazendo alguns detalhes e algumas informações adicionais, não é a mesma coisa, mas o tema se repete, de fato. Né? E como o Tan falou, aquela estrutura Eu Sou o Senhor, no capítulo 21 apareceu várias vezes também, né? Semana passada nós vimos isso. Sim. E agora ela vai se repetindo. De fato, é uma estrutura aqui literária, né? Que vai se repetindo, um refrão mesmo, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso e, por um lado, assim como leitor, você fala, tá, já entendi, tudo de novo, sabe? Mas eu fiquei pensando que, assim, pelo menos essa primeira parte é diga a Arão e a seus filhos. Então é muito claro que é uma mensagem direcionada diretamente para os sacerdotes. Sim. Para quem fazia o serviço ali de ofertas e tudo mais. E tentando se colocar talvez um pouco no lugar deles, é um negócio do todo dia deles. É isso que eu quero dizer. Então é muito fácil essa rotina mesmo, como a gente tem rotina de, sei lá, eu acordo 5 e pouco e falo, ai, miséria, 5 e pouco, com sono assim, sabe, faltou pelo menos umas 2 horas de sono, aí vai, escova o dente, aí monta a lancheira do Daniel, aí vai, leva os meninos de carro, sabe, é um negócio que vai no automático, eu nem processo mais, eu só faço. E conforme a semana avança, vai aumentando o cansaço mental, corporal, tudo isso. Sim. No caso dos sacerdotes, o dia a dia deles era ficar oferecendo sacrifícios. Então, esse cansaço por repetição, eu acho que claramente atingia eles, sabe? Só que o que eles estão lidando é com algo santo.
é com algo sério. Não é à toa que Deus fica o tempo todo, olha, não desonrem o meu nome. Eu sou o Senhor. Tenham muito respeito pelas ofertas sagradas. Vocês vão entrar numa rotina de trabalho, mas vocês nunca jamais podem esquecer de que isso faz parte da minha adoração. Então vocês não podem nem correr o risco de transformar isso num ritual sagrado, numa rotina religiosa. Sim. Eu não trabalho na liderança de uma igreja local, mas talvez o Tiago tenha bons exemplos para falar tanto da vida pastoral dele, quanto da liderança que ele lidera lá na igreja dele. É um risco muito grande trazendo para os nossos dias de transformar essa adoração, sabe? A gente fazendo leituras bíblicas todo dia, sabe? Às vezes a gente faz a leitura e nem percebe que leu, sabe? Só porque eu faço nesse horário e eu faço. E só isso, sabe? Acho que é essa a preocupação de Deus nesse capítulo. Foi exatamente a aplicação que eu pensei quando você estava falando aí, Tan, de como a gente pode transformar a rotina, que não necessariamente é algo ruim, mas pode se tornar algo onde eu perco a consciência da importância daquilo que eu tô fazendo. Sim. De quanto aquilo de fato é sagrado, né? Então eu acho que essa lembrança... E eu acho que tem um outro elemento aqui também, porque a gente já passou pela questão dos alimentos, pela questão da pureza e da impureza, mas como regras gerais para o povo. Sim. Aqui tá falando especificamente pro sacerdote. E tá mostrando para ele que ele não é uma exceção à realidade. Porque também existe um perigo com relação a isso da liderança, de se achar... por exemplo, eu ensino que o povo tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Mas eu já estudei 4 anos de teologia, será que eu preciso ter a mesma dedicação? Uhum. Eu ensino que o povo tem que orar, mas como se o ministério de serviço a Deus, né, pastoral, aplicando, ou até sacerdotal, olhando para o texto aqui, pudesse levar a algum tipo de relaxamento na vida espiritual. Sim. E algum tipo de rotina que me impede de enxergar o quanto aquilo é algo sagrado de fato. Uhum. Então acho que há uma preocupação com isso, para eles entenderem que assim como o povo tem que manter a pureza, eles ainda mais, né, precisam estar, porque eles estão não apenas como pessoas diante de Deus, mas como representantes do povo ali diante de Deus. Então eu acho que essa aplicação que o Tan trouxe da questão da igreja, realmente ela é válida, e é um cuidado que não atinge só a liderança também, mas todos nós que nos acostumamos a viver igreja, que crescemos em igreja, que vamos todo domingo para a igreja, e acaba se tornando uma rotina religiosa, e às vezes a gente perde essa seriedade daquilo que está sendo realizado ali, né? Sim. O Anderson tá no chat aqui do Discord, que a gente faz a transmissão, como vocês já sabem, né? E ele contou o relato dele aqui também, que vai muito em linha do que o Thiago falou. Ele disse assim: caramba, o que o Tan tá falando traz muitas aplicações ao Ministério de Louvor. Sim. Faço parte desde 99. Cara, 99 para 2026 aí tem um chão, hein, Anderson? Já revela a idade aí. E às vezes tendemos a tratar como algo normal, ele coloca entre aspas, apenas uma execução musical. Mas não podemos tratar como normal algo que é sobrenatural. Falando do meu lado, que eu dou aulas e prego, assim, eu prego, sei lá, uma vez por mês. E eu dou aulas revezando com outros professores. Então não é todo domingo. Então para mim sempre é algo muito especial, assim, é um momento impactante mesmo na minha vida, sabe? Eu sempre me envolvo muito com os dois, tanto com a aula quanto com a pregação. Mas eu posso imaginar que um pastor que prega todo domingo, talvez ele tenha perdido isso há muito tempo. Perde mesmo, né, Thiago? Então, outro dia alguém me perguntou na igreja, né? Minha esposa sempre brinca, né? Porque toda vez que eu desço de pregar, sento no banco com ela e dou a mão pra ela, minha mão tá gelada. De tensão? Que legal. Quando eu falo, eu fico, né? Eu acho que mesmo aí 15 anos, né, no ministério... Tem uma tensão ali, né? Uhum. Mas isso que você falou, Tan, é muito interessante, porque eu acho que pode ter um desequilíbrio pros dois lados. O desequilíbrio de tratar aquilo como algo natural e que pode levar a certa negligência, né? A gente viu o caso aqui de Nadab e Abiú, né? Uhum. Você começa a tornar aquilo natural, você faz do seu jeito, faz de qualquer jeito, né? Certa negligência. Mas no ministério pastoral, eu não sei se isso acontecia no sacerdotal, talvez não. No ministério pastoral, pode ter o extremo oposto de você ficar muito tenso e muito preocupado com que é o que a gente chama de temor dos homens. Uhum. E aí você ficar levando aquilo a sério, vamos colocar assim, tentando fazer bem feito, mas não pelo motivo certo. Uhum. Exatamente. Entendi. Não por
temer a Deus e por entender a santidade e a importância daquilo, mas por ser algo público. De se reafirmar pra igreja o tempo todo, esse tipo de coisa? Para as pessoas, exato, sim. Acho que envolve algumas lutas do ministério pastoral, né, com relação a isso. Uhum. Deveria, né? Pelo menos, né? A Carol tem histórias aí de longa data. O pai dela é pastor há quantos anos já, Carol? Na igreja que nós estamos, vai fazer 36 anos, mas ele já está no ministério, se eu não me engano, há 40 anos. Dava pra fazer 2 LBC quase já, hein? Pois é, Não foi ele que reclamou que não vai acabar nunca esse negócio? Foi, então, o próprio. Aí você pode falar pra ele, pô, sai, você tá o dobro do tempo pregando aí, não acaba, né? Não acaba, né? É isso mesmo. Eu vi um livro que ordenou esse capítulo, eu sei que a gente vai ler um trecho ainda, mas ele ordenou em 3 grupos aqui, ele chamou de 3 maneiras de descuido. Eu gostei disso porque eu gosto de sistematizar um pouco quando o capítulo é muito repetitivo ou parece meio que mais do mesmo, sabe? Ele dividiu aqui em 3 partes assim, dos versos 3 ao 9, como os sacerdotes impuros. É a maneira de descuido dos sacerdotes impuros, da impureza deles, né? Sim. E aí vai aparecer as coisas tudo de novo, né? Primeiro um grande alerta, né? Nas gerações futuras, não tô avisando nem vocês só agora, tô avisando pra vocês e pra vocês passarem adiante. Se algum dos seus descendentes estiver cerimonialmente impuro ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, ele será eliminado da minha presença. Eu não vou falar de novo essa questão do eliminado, que a gente já falou 700 vezes. Mas é essa ideia de que, olha, a pureza cerimonial é vital para o funcionamento correto das coisas aqui. E se você comer bola nisso daí, é bem perigoso. E aí ele vem, tem a lepra, tem tocar num cadáver, expelir sêmen, tocar num animal impuro, tocar em alguém que esteja impuro, e essa parte toda que a gente já viu. E isso vai até o 9. Aí do 10 ao 16 é o descuido de ofertantes não qualificados. Que aí ele vai olhar, ninguém da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. E aí é interessante esse trecho também, né? Porque a oferta é sagrada, é destinada aos sacerdotes e a única exceção é o escravo do sacerdote, porque também, se a gente for pensar, se o escravo do sacerdote não comer a comida que é destinada ao sacerdote, e essa era a comida destinada aos sacerdotes, ele não tem o que comer, né? Ele vai morrer de fome. Mas mesmo assim, familiares que já deixaram a casa dos pais, esse tipo de coisa, já não pode mais. Então, toma cuidado com o descuido dos ofertantes não qualificados. E a terceira que a gente vai ver ainda, mas como eu já estou dando o esquadro aqui para vocês, fica na agulha para quando for ler e vocês prestarem atenção, é o descuido com os sacrifícios inaceitáveis. Isso vai ser a partir do 17. Então, mais uma vez, a Bíblia nos surpreendendo positivamente. Na minha cabeça, tá? E eu estou na igreja, sei lá, eu vou completar 36 anos e estou desde o ventre da minha mãe, frequento a igreja. Uhum. Na minha cabeça, um sacrifício era feito, tá? Eu consigo visualizar como eles faziam o sacrifício ali e tal. Mas pra mim, o que o sacerdote comia era, sabe... Gente, pelo amor de Deus, me perdoem, eu não tô querendo banalizar a situação. Mas sabe quando você vai na churrascaria e vem o espeto e o garçom ele vem cortando assim um pedacinho de carne, um filetinho? Pra mim era isso que o sacerdote comia, desse jeito, sabe? Na minha cabeça eu pensava assim, quantos sacrifícios o povo vai fazer num dia, né? Esse homem tem que experimentar ali, enfim... Mas, pelo visto, aqui não era a refeição dele, né? Era o que ele comia no dia a dia, todos os dias, né? Não era só um tira-gosto ali e depois eu vou pra casa me alimentar, né? Ah, você tá falando do churrasco como tira-gosto só? A lasquinha da carne e acabou? Isso, exatamente. Ah, não. Então, na minha cabeça era assim. Era o sustento deles, né? Era muita gente ofertando. Então. Era muita gente ofertando. É. Tinha uma tribo inteira ali que dependia disso. É um 12avos aí do povo, dependendo da comida dos outros 11 12avos. Exatamente. Era o sustento deles, né? Por isso que tem as regras até do que eles podem comer, de quando eles podem comer, a questão da pureza, né? Eles não podiam comer impuros por causa da santidade ali do alimento, mas de fato era muito alimento, porque também era muita gente, né? Sim. Então, exatamente. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo.
Nunca tinha pensado. Pra mim, realmente era a lasquinha ali do boi, né? Enfim, do animal sacrificado que era pra esse propósito. Mas é isso, não era só o sacerdote. Tem toda uma galera aí, né? Pra participar. E muito na linha do que o Novo Testamento vai dar de alerta para quem quer ser líder ou qualquer coisa do tipo, de toma cuidado se você busca um cargo de liderança, de pregar a palavra, porque o peso é maior para vocês. A gente vê no 9, os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens, do contrário serão culpados de pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhes ordenei. Eu sou o Senhor que os santifica. Teve um comentarista que falou, olha, essas leis de pureza eram as mesmas para os sacerdotes e para o povo. Só que parece que a penalidade para os sacerdotes era muito mais severa do que para o povo. Haja visto o que aconteceu mais uma vez, né, com o Nadab e o Abiú. Uhum. Inclusive, eu gostei aqui que esse eu anotei, foi o Champlin que me deu essa informação. A versão caldaica desse texto, e eu quero crer que o caldaico é dos caldeus, né, traduz para que não sejam mortos por alguma chama chamejante. Muito naquela ideia de que, Deus é que vai vir e fulminar. E que, de fato, ele fez, né? Uhum. Com Nadab e Abiú, né? É. Pois é. Eu achei interessante na segunda divisão que o Tan falou aqui, dos 10 a 16, que fala ali sobre quem pode e quem não pode comer, que o escravo, né, poderia comer. Sim. Porque ele precisa, né? Imagine, ele tá numa família sacerdotal. Aquela família depende daquele alimento. Ele também depende, né? Uhum. Uhum. É interessante que, então, a família do sacerdote podia comer, né? Os filhos ali, o escravo que fazia parte da casa, né? Do contexto da casa. Mas a filha, quando casava, aí não. Ela já era propriedade do marido, né? Considerada ali, né? Da família do marido. Sim. Então ela já não poderia mais se alimentar. Mesmo que ela comeu, sei lá, toda a sua infância, adolescência, juventude ali, a partir do momento que ela casava com alguém de outra tribo, ela já não mais podia comer. Fica claro que Isso. tem que ser de outra tribo, né? Porque senão ela continua sendo família de sacerdote, né? Só de outro sacerdote. Exatamente, exatamente. E no 14 é legal de ver que essa de comer sem querer uma comida que não deveria, pelo menos nessa lista que apareceu aqui, é a única que não paga com a morte, né? Pelo menos ela. Mas tem que pagar também. Você tem que pagar o valor da comida e mais um quinto. Exatamente. Então é aquela questão da restituição. Também já vimos isso em alguns capítulos atrás. Isso, acrescentava 20%, né? Isso. A mesma regra que foi dada anteriormente pro povo comum ali, né? Uhum. Mas pelo menos você não morria porque comeu a comida errada, né? Pelo menos aqui no caso, a gente não sabe exatamente quando fazia deliberadamente, né? Ah, é. Uhum. Mas aqui quando Por foi engano, tá aqui, né? acidentalmente, Por engano. exato. Como é que alguém come comida por engano, né? Sei lá, às vezes não sabia que era sacerdotal aquela comida, né? Uhum. Que era específica. Mas é interessante que a gente tem o caso de Davi, né? Que é citado lá no Novo Testamento, quando Jesus vai falar do sábado, que comeu os pães ali específicos pro sacerdócio, né? Tem E isso. o Davi era da tribo de Judá, né? Não era Levi. Sim, não era levita, mas ele come numa ocasião específica e ele não é condenado por isso, porque ele tava lá num contexto de fuga ali e tal, e que o povo tava morrendo de fome. Sim. E aí eles usam ali e não há uma condenação por isso, né? E não foi por engano lá também. Lá foi deliberado. Não foi por engano. Não foi por engano, mas foi por uma necessidade. Sim, sim. É interessante ver, né, no 15, essa ideia. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor. O que quer dizer isso? É que um israelita que, sei lá, comesse uma porção santíssima e consagrada do sacerdote, o israelita não sacerdote, né, que eu quero dizer, como se fosse um alimento comum, contaminava a comida. Muito louco, né? Sim. Nossa, muito, muito. Realmente. Por perder aquele aspecto de separação, né? De santidade. Não é uma comida comum, né? Uhum. Apesar de ser a comida comum, entre aspas, né? A comida que o pessoal comia não era uma comida comum, né? Era uma comida sagrada, foi santificada, né? Uhum.
Vamos ao bloco 2? Bora. Bora. Então vamos lá, Tiago, do 17 até o 33. Vamos lá. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguém apresentar ao Senhor um holocausto, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, só será aceito se o animal oferecido for um macho sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro ou um bode. Não apresentem um animal defeituoso, pois o Senhor não o aceitará em favor de vocês. Se alguém apresentar ao Senhor uma oferta de paz, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, escolha do gado ou do rebanho um animal perfeito, sem defeito algum. Não ofereçam um animal cego, aleijado, ferido ou que tenha um quisto, um ferimento na pele ou sarna. Nunca ofereçam nenhum desses animais no altar como ofertas especiais para o Senhor. Se um boi ou um cordeiro tiver uma perna mais comprida ou mais curta que as outras, poderá ser apresentado como oferta voluntária, mas não como cumprimento de um voto. Se um animal tiver testículos danificados ou for castrado, não poderá ser oferecido ao Senhor. Nunca façam isso em sua própria terra, e não recebam de estrangeiros animais como esses em pagamento, para depois oferecê-los como sacrifício a Deus. Não serão aceitos em seu favor, pois são mutilados ou defeituosos. E o Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante será aceitável como oferta especial para o Senhor. Não matem a mãe e sua cria no mesmo dia, seja uma vaca, uma ovelha ou uma cabra. Quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos. Comam todo o animal sacrificado no dia em que for apresentado. Não deixem parte alguma do animal até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem fielmente meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Não desonrem meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Eu os libertei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Os 4 eu sou o Senhor aí mais pro finalzinho, né? Sim. Aqui muda um pouquinho porque o destinatário da coisa não são mais só os sacerdotes, né? O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, que é o sumo sacerdote, a seus filhos, os sacerdotes, só que agora aparece, e a todo o povo de Israel. E não só o povo de Israel no contexto de israelita, mas também estrangeiros que vivem entre vocês. Então, todo mundo. E aí naquela linha que eu falei, né, agora são sacrifícios inaceitáveis. E como a Carol falou no começo do episódio, meio que tudo de novo, né? Holocausto, macho sem defeito, oferta de paz, animal perfeito, sem defeito. Pois é. E oferta voluntária, enfim, detalhes aí, lembrando todos eles, olha, a santidade tem que estar envolvida o tempo todo. Mesmo para quem não é o oficiante ali, mesmo para os leigos, vai. Nós tínhamos falado um pouquinho sobre isso no episódio passado, e lendo um autor para o capítulo 22, ele trouxe a mesma ideia daquilo que nós falamos no episódio passado. Existe um paralelo, né, entre a oferta e o sacerdote. Uhum. Assim como o sacerdote não podia ter alguns defeitos, a oferta apresentada também não poderia ter alguns defeitos. E alguns deles são, inclusive, os mesmos, né? O sacerdote não podia ser cego, o animal também não. É. O sacerdote não podia ser manco, o animal também não. Então você tem um paralelo ali, né? Entre aquele que oferta, aquele que oferece o animal, e o próprio animal, que tem que ser um animal ali perfeito nesse sentido, né? Eu achei um paralelo até na questão dos 7 dias pro 8º, não que matassem os seres humanos, né? Sim. Mas a ideia de esperar até o 8º dia para dedicar ao Senhor e tudo mais, aparece aqui. Acho muito estranho esse negócio de não matem a mãe e a cria no mesmo dia, mas tá aí. Eu li que essa ordem, ela tinha a ver com talvez alguma questão de compaixão. Eu li também, mas não me convenceu, não. Então, também não me convenceu muito, mas tem um autor que fala que tem um aspecto mais prático, não apenas essa questão de compaixão, de não matar o filhote junto com a mãe,
mas com um aspecto de preservação dos próprios animais, né? Deixa eu ver se eu acho a citação aqui. Um bezerro ou um cordeiro não podem ser sacrificados no mesmo dia que a sua mãe. Mais do que mero sentimentalismo, parece estar na base dessa lei. Ela está em conformidade com outras leis, como a que proíbe que os homens peguem uma ave e seus ovos, ou cozinhem um filhote no leite da sua mãe, ou destruam árvores desenfreadamente. Noé foi comissionado para juntar um par de cada tipo de animal para preservar a vida do dilúvio que devastaria tudo. Todo israelita deveria fazer a sua parte na conservação, evitando a destruição desenfreada da criação dada por Deus. Foi o que esse comentarista falou, né? Trouxe pra gente. Eu achei um outro que deu 3 opções aqui. Uma delas é muito em linha com essa, né? A primeira ele fala, o abate indiscriminado acabaria com o rebanho. Muito em linha do que você falou, né? Sim. A segunda seria crueldade, abater a mãe e a cria no mesmo dia. E quase todo mundo fala isso, tá? Sim. Mas, sei lá, pode ser que eu seja muito coração peludo, sei lá, mas eu acho que isso não seria um argumento. Mas tem. E o terceiro é a prática se assemelharia demais aos ritos pagãos de adoração em que o animal recém-nascido era cozido no leite da sua mãe. Aí, referenciando o Êxodo 23:19, que acho que é o texto que você mencionou. Exato. Mas, de novo, é aquelas leis que faz aí e não pergunta por quê. Tem, né? Tem um monte no Antigo Testamento que a gente fica, que isso? Sim. Sempre vem um descrente pra perguntar e a gente fica tentando achar uma resposta e às vezes não tem, claro, uma resposta. É isso, sol é amarelo, aí enfim. E às vezes mais pra gente do que pra eles, né? Sim, talvez pra eles fosse normal. Exato, pelo contexto eles já até entendessem as razões. A gente tá tentando remontar um cenário que a gente não tem todas as informações, né? Talvez nem carecesse uma explicação pra eles de tão óbvio que era, né? Exatamente. Mas, por um ou pelo outro, se perdeu no tempo aí e hoje a gente só lê. E dá as opções aqui. É legal ver de novo essa questão dos sacrifícios perfeitos, né? Sempre a gente remete a Cristo, né? No sacrifício perfeito, sacrifício que não tinha defeito, não tinha pecado, nem mácula, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? E é interessante pensar não só em Jesus, mas lembrar, por exemplo, de Romanos 12, 1 e 2, que quase todo cristão sabe de cor, né? A ideia de que o crente tem que ser como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Às vezes a gente lê aquilo lá e parece só bonito, mas se a gente remeter ao que era um sacrifício vivo e agradável a Deus lá em Levítico, que é onde estamos hoje, vai mostrar pra gente o quanto que a nossa adoração, ela tem que... Eu não vou dizer que tem que ser perfeita, porque nós não somos, mas nós temos que buscar a perfeição dentro daquilo que nós vivemos diante de Deus. E acho que vai muito em linha do que a gente leu na primeira parte desse capítulo, na ideia de que, nós somos cristãos, vamos à igreja todo domingo, muitos de nós leem a Bíblia diariamente e termina e volta, e o tempo todo a gente tem que lembrar que tudo isso é uma adoração, é um sacrifício vivo e agradável a Deus, a nossa própria vida, sabe? E a gente não pode deixar a coisa muito na flauta, não. Eu acho que os versículos finais destacam muito bem isso, né? Porque no verso 31 diz, guardem fielmente meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Sim, e eu marquei o pondo-os em prática, né, no foco aqui. Exatamente. Ou seja, obediência é por quê? Porque é um ato de adoração a um Deus santo. Isso. Versículo 32, ele diz, não desonrem meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Tem uma questão de testemunho aqui também. Tem 3 elementos aqui. Sim. Obediência, porque revela o caráter de Deus, santidade. Testemunho, Deus revela a santidade dele no meio do povo, quando o povo vive o caráter de Deus. E o terceiro, que é a graça, porque fala, eu sou o Senhor que os libertei da terra do Egito. Ou seja, por que você deve viver de maneira diferente? Você tem que lembrar que você era escravo e Deus te tirou dessa realidade. Então a graça como combustível para uma vida de santidade. É verdade. É bem interessante esses 3 aspectos que são colocados aqui para... Por que Israel tinha que ser santo, né? Porque Deus é misericordioso, gracioso, por causa do testemunho e por causa do próprio caráter de Deus, né?
Eu não tenho mais nada. Um capítulo mais simples, não sei se vocês têm novidades aí muito grandes, mas é um capítulo direto e eu consegui tirar boas aplicações pra mim, né? A gente já deixou muito claro aí. E às vezes a gente vai pra Levítico com... oferta, não tem nada a ver. Nossa, isso aí não é mais da igreja, blá, blá. É verdade até a página 2, sabe? Uhum. Dali pra frente, todos os princípios que a gente tinha, que eles tinham, né? A gente traz pra nós também. Na nossa adoração, que com certeza é muito diferente, né? O que eu digo, ó, o ritual de adoração nosso é muito diferente do ritual de adoração deles, mas o Deus é o mesmo. Sim. E a essência da adoração continua sendo a mesma. Eu acho que é exatamente isso, né? Às vezes a gente fica até um pouco confuso sobre o que se aplica, o que não se aplica, né? E é claro que existem coisas que são específicas, né, para Israel, mas os princípios, né, aquilo que o Tan falou, essa palavrinha aí, né, são fundamentais de serem entendidos, né? Porque eles permanecem, as aplicações permanecem para nós hoje. Por mais que a gente não oferece animal, por mais que algumas leis não se aplicam diretamente a nós, os princípios que levaram a essas leis, né, como a gente tá falando aqui, da santidade, do testemunho, eles permanecem para nós e são muito válidos e muito presentes na nossa vida hoje, né? Sim. Acho que é isso então, né? Finalizando o episódio. Na semana que vem a gente vai entrar com o último episódio antes das férias, hein? Uhul! É um episódio legal, porque é episódio de festas. As festas de Israel. Tenho que confessar aí... Não sei se é um pecado, mas eu sempre me enrolo com as festas de Israel. Sempre confundo uma com a outra. Será que eu vou resolver esse problema na minha vida definitivamente na próxima semana? Aí, ó, viu? Ó a oportunidade. É. Pois é. E aí a gente vai falar sobre festas e entrar em festa. Mas eu também tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que a Carol deve ser a que tem mais facilidade aqui do nosso povo. Talvez, porque ela é toda litúrgica, né? É, não só litúrgica, mas o pai dela, né, o pastor Zé Rodrigues, ele é muito ligado com a questão israelita, né? Bastante. Teve toda uma influência na própria igreja dela, né, da Sim. questão. Então eu acho que eles conhecem mais do que nós. Carol é que vai falar mais semana que vem, hein, Carol? Nossa, Ó a responsabilidade, hein? Opa, não, já vou fazer então ali minha colinha com meu pai pra poder falar com propriedade. É, e tem um monte de festa aqui, hein, ó. Ó, tô lendo só os subtítulos que aparecem aqui na NVT. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. A celebração no início da colheita. A festa da colheita. A festa das trombetas. O dia da expiação. A festa das cabanas. E eu acho que eu me enrolo muito... porque elas costumam ter 2, 3 nomes diferentes pra mesma festa. É isso aí, aí é isso aí. me quebra de vez. Tabernáculos, Pentecostes, aí vai mudando. Eu também fico sempre confuso. Mas é festa é bom. Tá bom, então, um episódio um pouquinho mais curto. Bom pro editor também. Também já tá cansado, esperando as férias com bastante vontade de chegar nelas, né? E a gente tá em época de Copa também, o que também faz a gente querer ficar assistindo umas coisas a mais aí na TV. Tá bom, então. Obrigado, senhores ouvintes. Não se esqueçam de abençoar as nossas vidas financeiramente. Tem tudo na descrição do programa aí. E não se esqueçam, principalmente, de abençoar as nossas vidas orando por nós. Isso aí é obrigação, tá? Eu não sei se você que é ouvinte tem isso como rotina. A gente falou muito de rotina hoje, né? Mas essa é uma rotina boa para se desenvolver. Ouvir um episódio do LBC, tem que orar para 3 pessoas, pelo menos. Tá bom? É igual eu, quando eu termino de ler a Bíblia, mesmo naquelas vezes que eu não tô muito atento, é estranho não orar depois de fechar a Bíblia, sabe? Muito estranho. Então eu meio que vou no automático até a oração. Vocês têm que orar também no automático depois de dar o finalzinho, a musiquinha final ali do Ictus. Pá, tem que orar pelo Thiago Moreira, pela Carol Simão e pelo Tan, respectivas famílias, projetos e tudo mais. E aí, põe projetos, ouvintes até, para que novos ouvintes cheguem e tudo mais. É um combinado que a gente tem aí. Eu espero que vocês estejam gritando amém, amém aí do outro lado. Tá bom, valeu Thiago, valeu Carol. Semana que vem a gente tá por aí. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês. É realmente sempre animador, a gente fala isso, mas é real. E não é só aqui para cumprir tabela que eu falo essas coisas. Eu realmente fico muito animada quando vocês vêm conversar com a gente, quando vocês dão feedback e quando a gente aprende coisas novas, né? Então, eu tô muito animada aí pelos próximos anos e que Deus nos abençoe. E pra datar, vai Brasil, que amanhã tem Brasil e Marrocos. É isso, vai! Muito bem, pessoal.
terminamos aqui Levítico 22. Eu não tô tão confiante como a Carol, mas vamos lá. Espero que o Brasil estreie bem na Copa do Mundo. No jogo ou na Bíblia? Não, no jogo. Pô, mas eu fiz bolão aqui em casa, pus Brasil campeão e todo mundo veio, que? Se você pôr Brasil campeão, eu falei, uma coisa é o que a gente acredita, a outra é o que a gente torce, né? É, isso aí. Como diria minha esposa, iludido é pior que doido, né? Vamos ver se o Brasil foi bem nesse Marrocos. Eu fiquei com medo quando você falou disso daí, viu, cara? Mas é isso aí, pessoal. Muito bom estudar mais um pouquinho com vocês. Nos vemos semana que vem, Levítico 23. Um abraço.